Leio a Escritura nessa hora no livro do profeta Daniel, capítulo 9, o versículo 26, onde ele fala das 70 semanas que são para o seu povo, o povo de Israel, né? Isso corresponde a 490 anos. Primeiramente 7 semanas, né? Depois 62 semanas, 7 mais 62 dá 69 semanas, né? Todo esse período aí fala a respeito da cidade de Jerusalém, né? Desde Neemias, Esdras, Zorobabel, né? Começou a voltar o povo para Jerusalém. Só que aqui diz que depois das 62 semanas, o ungido será eliminado, embora ele não tenha, aí tem uma reticência aqui. Esse ungido aqui é o Mashiach e Yehoshua. Porque 7 semanas mais 62 dá 69 semanas, e considere que ele foi batizado no Rio Jordão com 30 anos de idade por Yehoanã, né? João Batista. E dali então ele tem um ministério de 3 anos e meio, né? Esses 3 anos e meio que o Mashiach Yehoshua prega, de acordo com Matitial, capítulo 10, versículo 5 e 6, e Matitial, Mateus 15, 21, ele prega unicamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então tínhamos 7 semanas, 62 semanas, 69 semanas, e o texto aqui é claro, depois das 62 semanas, mas já tinha passado 7. Então é um total de 69 semanas, o ungido será eliminado. Só que o ungido, o Mashiach prega 3 anos e meio. Então ele abre a semana de número 70, a 70ª, né? Então ele cumpre a primeira parte, a parte A, da semana de número 70, porque esses 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio de Apocalipse 11, a qual os 2 profetas, Moisés e Elias, vai pregar para o povo judeu, o povo israelita, né? Isso aí é o fechamento da semana de número 70. Então, está em linha com o que o profeta William Branham pregou, né? E em perguntas e respostas, eu tenho aqui na minha frente, né? Ele disse que só resta 3 anos e meio para Israel. Perguntas e respostas sobre os selos, referência 36, é o parágrafo, referência 36. Alguém pergunta se resta 7 anos para os judeus, o povo Yehudim. O irmão Branham responde que não resta 7 anos, não. Resta uma semana, 7 anos aos judeus, ou ainda resta somente 3 anos e meio? Aí o William Branham responde, somente 3 anos e meio, porque o Mashiach, quando ele é batizado lá no Rio Jordão, por Yehoanã, ali começa a contar o cronômetro da última semana. Só que o Mashiach só prega 3 anos e meio, né? E é eliminado, morre ali no Calvário. Aí fica restando mais 3 anos e meio, né? E veja que o texto é claro. Passou 7 semanas, depois
veio mais 62, só depois das 62 semanas, assim, depois das 62 semanas, mas você inclui as primeiras 7 semanas, né, do tempo de Êxodo, Neemias, Zorobabel. Aí você diz, daria 69? Sim, mas quando ele é batizado no Rio Jordão, ali começa a contagem da semana de número 70. Ele prega 3 anos e meio, pronto, cumpriu a primeira parte, a parte A. E ele é eliminado depois das 62 semanas. Mais 7, 69, mais o batismo no Jordão, começou a contar a parte A da última semana, a semana de número 70. Já está cumprida. E a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá, não? E a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. Então, sabemos que no ano 70, o general romano Tito, filho do César, imperador Vespasiano, ele encurralou Jerusalém com 4 legiões romanas, né? E Flávio Josefo diz que aquelas legiões eram compostas de sírios e árabes, né? Da região do Oriente Médio mesmo. E o general romano deu ordem dizendo que queria que preservasse o santuário, o templo, que gastou-se 46 anos para ser construído lá por Herodes, né? O templo de Herodes. Ele queria porque queria o templo, né? Porém, essas 4 legiões romanas, que estavam subordinadas ao filho do César, lá, o Vespasiano, o filho dele era o Tito, destroem a cidade. E você sabe que árabe, sírio, não gosta de judeu, né, de hebreu, de israelense, né? Então a ordem do general romano Tito não foi obedecida, até porque havia uma profecia do Mashiach e Yehoshua em Matitiel, Mateus 24, que não iria restar pedra sobre pedra, nem o alicerce do templo, né? Jerusalém seria cercada por exército. Orai para que a vossa fuga não seja no sábado, as portas da cidade estavam fechadas, nem no inverno, mês de dezembro, né, inverno. A neve quase 2 metros de altura, né, difícil de escapar. Mas a cidade foi destruída. Essa Jerusalém que as caravanas iam, que eu não sei se vai mais, né, porque do jeito que está o Oriente Médio hoje, Israel, o Benjamin Netanyahu expandindo, né, tomando as terras agora do Líbano, tomou Gaza, né? Agora está tomando o Líbano, né? E Israel desde 1967 tomou as colinas do Golã, da Síria. Embora na Guerra dos 6 Dias em 67, Israel também tomou a península do Egito. Mas Israel devolveu para o Egito, né? Em 67 também Israel tomou o monte do templo, né? Na Guerra de 67, né? Só que Israel devolveu para a Jordânia, né? Estatocor, do monte do templo, o monte sagrado, o monte Sião, o topo é o Moriá, está no controle da Jordânia, né? Quem pode rezar lá, orar lá, é só os árabes. Os muçulmanos, qualquer dia da semana, no Ramadã, o maior jejum, oração muçulmana, os muçulmanos, os árabes chegam a subir no Monte Sagrado, o Monte Sião, que é o monte do Senhor Jeová, não é o monte de Alá, né? Embora o Islã diz que Maomé e o seu cavalo foram arrebatados aos céus, onde está o domo da rocha, né? Em cima do lugar santo. E ainda tem o domo dos espíritos e a mesquita de Al-Aqsa, né? Tem três coisas ali que pertencem aos muçulmanos, né?
A polícia de Israel controla o lugar, mas judeus não podem orar, mas a coisa está mudando. A coisa está mudando. Já tem um ano, hoje é 7 de outubro, desde o ataque do Hamas no deserto de Negev, do lado de Israel, ali vizinha à faixa de Gaza, matou 1.200 judeus, estrupou as mulheres, o mundo viu isso. Ali o Benjamin Netanyahu declarou guerra contra o Hamas, né, Gaza. Já tem um ano de guerra, mas a guerra agora se estendeu para o Líbano. Isso é Zacarias 11, né? Gaza é Sofonias capítulo 2. Lê o capítulo 2 de Sofonias, você vai entender tudo que está acontecendo em Gaza. Lê o capítulo 11 de Zacarias, você vai entender tudo que está acontecendo hoje no Líbano. E se você ler Daniel 11, a coisa vai se estender, eu não estou dizendo. Israel vai tomar um pedaço de terra do Líbano, não é bíblico. Eu disse que eu não sabia quem era esse rei do sul, mas agora dá para ver que tudo indica que é os Estados Unidos, né? No tempo do fim entrará em luta com ele, o rei do sul, contra o qual o rei do norte se lançará com seus carros de guerra. Então, mais cedo ou mais tarde, e talvez não demorará muito, Rússia, rei do norte, vai ter um confronto com os Estados Unidos. No momento, os Estados Unidos apoiam o Benjamin Netanyahu, muito embora o presidente dos Estados Unidos é católico, John Biden. É esquerda, é democrático, né? Se o Trump vier, aí é a direita, né? Aí vai estar alinhadinho com Benjamin Netanyahu, né? Netanyahu quer que Donald Trump ganhe a eleição em 5 de novembro nos Estados Unidos. Por quê? Porque quando Donald Trump, nos seus primeiros 4 anos, a Covid-19 derrubou Donald Trump. Mas naqueles 4 anos de governo ele conseguiu transferir a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. E isso fez Donald Trump ganhar uma moeda, a moeda do templo, do futuro terceiro templo, né? E Donald Trump agora é chamado de Ciro o Grande, o Ciro do século XXI, como aquele Ciro das primeiras 7 semanas, Neemias, Esdras, Zorobabel, a Pérsia, favoreceu os judeus, os israelenses, para voltar a reconstruir a cidade, os muros. O Trump também veio no seu primeiro governo assim, né? Quer voltar, promete trazer paz, acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia antes de 20 de janeiro, se ele ganhar, e sentar na Casa Branca. Promete resolver o problema de Israel com palestinos, Hezbollah, Líbano, Hamas, Gaza, Jihad Islâmica, Al-Qassam. Promete explodir o Irã, detonar o Irã por completo. Se a mulher ganhar, Kamala Harris, eles não têm dúvida, até o Donald Trump está dizendo, é a terceira guerra mundial, é bomba atômica. E em 2 anos, a preocupação do Donald Trump, né? Em 2 anos Israel deixará de existir se Kamala Harris ganhar. Eu já disse que eu não sei quem vai ganhar as eleições agora, menos de um mês, 5 de novembro nos Estados Unidos, mas a Kamala Harris tem um eclipse, né? Um presságio, um aviso, porque no dia 19 de novembro de 2021, quando John Biden tomou a anestesia, ela assumiu a Casa Branca, foi a primeira mulher presidente dos Estados Unidos por 90 minutos, né? E aquilo é um presságio, porque esse eclipse ocorreu no tempo do imperador Moctezuma, há 600 anos atrás. Esse eclipse se repete a cada 600 anos. E aquilo marcou o fim do império de Moctezuma aqui, os Incas,
os Maia, né? O grande império dele aqui na América Latina, ele morreu apedrejado, né? Moctezuma, né? Ou seja, esse eclipse, você queira ou não queira, ele pressagia, ele avisa sobre o fim do Império Americano. É só você ler o capítulo 11 do livro de Daniel, né? Então, esse eclipse de 19 de novembro de 2021, no tempo do presidente Biden, né, que ainda está na presidência, está terminando, é um presságio, é um aviso que o Império Norte-Americano, que com o dólar, com seu exército, tem gente que diz assim que os soldados dos Estados Unidos têm sangue nos olhos, né? Os Boina Verde, os Ranger, né? Mas está chegando a seu fim. E o panorama mundial, o quadro mundial, o que vemos? Israel, com Benjamin Netanyahu, prefere Donald Trump. A Rússia, embora o Vladimir Putin disse que preferia a Kamala Harris, né? Depois o Lavrov lá, o chanceler russo, disse que era uma piada do Vladimir Putin, né? Que ele prefere o Trump também, tanto Netanyahu, Benjamin Netanyahu, como Vladimir Putin prefere Donald Trump. Trump disse que acabaria com a guerra num só dia, né? Mas quem vai vir? Né? É ela ou ele que vai ganhar? Só dia 5 de novembro o mundo saberá, mas o Criador já sabe, né? Também esse confronto entre o Rei do Norte, a Rússia e os Estados Unidos, não tem como impedir isso, não, né? Porque aqui fala que ele vai tomar, aqui em Daniel 11, vai tomar até o Egito, né? Só vai escapar das suas mãos ali aquelas terras do Edom, Moabe, os filhos de Amon. Muitos dizem que é a Jordânia, o país da Jordânia, né? Vizinha a Israel. Os vizinhos de Israel ali, o único que Israel não tem problema é a Jordânia, né? Já teve problema com o Egito, com a Síria, com o Líbano, tem problema mais atrás com o Iraque, com o Irã, com o Iêmen, né? Mas rumores do Oriente, China, do Norte, Rússia, vão espantar ele, né? Se ele aqui é o Netanyahu, então pode ser que o Rei do Sul seja os Estados Unidos, que está dando total apoio, mesmo com John Biden, né? Que é meio assim com Israel, meio assim com Netanyahu. Mas essas bombas, por exemplo, essas bombas que mataram o Hassan Nasrallah, chefe do Hezbollah no Líbano, essas bombas eram americanas. As bombas que explodem em Gaza são americanas, da segunda besta. Estados Unidos é a segunda besta de Apocalipse 13, faz cair fogo do céu, bombas em Hiroshima e Nagasaki. Essas bombas que atingem o Iêmen são americanas. A que arrebentou lá o chefe do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, aquela bomba ali é fabricada nos Estados Unidos, gente. Com capacidade para destruir bunker, né, subterrâneo. Ele estava dentro de um bunker subterrâneo. Então, querendo ou não, pode ser que esse Rei do Sul aqui, que está lutando com ele aqui pode ser o Netanyahu, né? Mas vai haver um confronto mais cedo ou mais tarde entre Rússia e Estados Unidos, porque essa é até a 7ª visão do profeta William Branham antes do fim do mundo. A 6ª visão, Branham viu uma mulher dominando os Estados Unidos da América. Ele disse que pode ser a igreja romana, a igreja católica, mas não descartou a possibilidade de uma mulher chegar ao poder com grande votação, né?
popularidade e votação nos Estados Unidos. O que vai acontecer, o Criador já viu. Eu não tenho dúvida que esse fogo, essas chamas de fogo no Oriente Médio, Israel contra o Iêmen, Israel contra Gaza, Israel contra o Líbano, Israel contra a Síria, Israel contra o Iraque. Israel está em 7 frentes de guerra. 7 frentes de guerra, de batalha. Está tendo que lutar em 7 frentes de guerra. Então, essa situação mostra que o Oriente Médio hoje está vermelho, né? E clama por paz. E também sugere que algum líder mundial, global, internacional pode surgir a qualquer momento, porque o texto aqui de Daniel 9, que eu estou lendo, né, diz assim que e a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. Né? Ninguém tem dúvida que aqui foi Roma, né? O general Tito, embora eu vejo muitos pregando aí que o antimachia, fala anticristo, mas é antimachia, vem do Islã porque as 4 legiões que Tito usou era síria e árabe, né? Então eles dizem assim, o povo do príncipe. Mas minha Bíblia, ela já diz aqui diferente. Minha Bíblia é a Bíblia de Jerusalém, né? É a Bíblia que eu ganhei de presente, é a Bíblia de Jerusalém, né? Para pregar hoje, né? O que eu estou a pregar. Então muitas coisas mudam, né? Ó, depois de 62 semanas, o ungido será eliminado, embora ele não tenha reticência, né? E a cidade, aqui já não fala, ó, o povo do príncipe que é divino. A minha Bíblia só diz assim, e a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. Aí os intérpretes da escatologia diz que foi o Tito, né? General romano. E a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. Veja que a minha versão de Bíblia aqui já não tem o povo do príncipe que é divino. Só fala o príncipe que virá. Seu fim será um cataclismo. E até o fim, a guerra. Está dizendo que vai haver guerra ali até o fim. E as desolações decretadas. Aí fala aqui é um texto importante, né? E ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana. Uma semana é 7 anos. É aí, gente, é onde muitos têm pregado que vai surgir um líder global, um líder mundial que vai ter um acordo de 7 anos de paz no Oriente Médio, né? Agenda 2030, na ONU agora, acho que quase 160 países assinaram um pacto global, né? Para a paz mundial, né? Em todos os âmbitos, na tecnologia, na IA, no clima, na área militar. Ou seja, mesmo na ONU, quase 160 países clamam por um líder, né? O mundo já clama por um líder mundial, o surgimento de um líder mundial. Quem será esse líder mundial? Muitos estão dizendo que o homem da paz vai ser o evangélico Donald Trump, né? Eu não posso afirmar, deixa que o 5 de novembro está bem ali, né? A eleição americana, né? E a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. Não fala o povo do príncipe que virá, só fala o príncipe que virá. Seu fim será um cataclismo e até o fim a guerra e as desolações decretadas. E ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana.
Então aqui eu não quero me diferir do irmão Branham, William Branham, né? E aqui já está falando ele, né? De novo, quem é esse ele aqui, né? Como esse ele aí de Daniel 11, né? Vai aparecendo ele fará isso, ele fará aquilo, ele estenderá suas mãos e outras terras, estenderá a sua mão até mesmo para as terras do Egito, vai tomar conta dos tesouros, preciosidades do Egito. E aqui vem falar ele, quem é ele, né? Fala de um príncipe que destruirá a cidade e o santuário. O santuário é o templo, isso foi destruído no ano 70. No ano 691, no tempo do Império Otomano Turco, do Islã, dos muçulmanos, em cima do lugar sagrado foi construído lá o Domo da Rocha, né? Está sobre o lugar santo. Também foi construída a mesquita de Al-Aqsa, né? E de lá para cá, somente em 67, Israel tomou conta do Monte Sagrado, mas devolveu. Porque tem uma crença ali, né? No Islã. E o Islã, os muçulmanos são 2 bilhões de seguidores hoje na Terra. E eu tenho dito que é possível que o Mahdi, que o Islã espera, tanto xiita da parte da Pérsia, do Irã, como sunita da parte da Arábia Saudita, que esse Mahdi, ele pode ser tanto líder para o Islã, como líder também para os Yehudim, para os judeus, não um personagem só. Na linguagem da Bíblia de hoje diz assim: chegará um rei, o príncipe, né, que com seu exército destruirá a cidade e o templo, o fim virá como uma enchente, um dilúvio, um cataclisma, né, trazendo guerra e as destruições que Deus resolveu mandar, está decretado, né? Aí diz assim, e este rei, é aqui, ó, ele, já outra versão diz esse rei, este rei fará o quê? Uma aliança, um concerto, um pacto. Não é o que é a maior necessidade hoje no mundo, a paz? Entre Ucrânia e Rússia e Ucrânia, entre China e Taiwan, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Agora aqui na América do Sul está começando um rebuliço entre Venezuela e Argentina e Venezuela, entre Israel e Gaza, Israel e Líbano, Israel e Síria, Israel e Iraque, Israel e Iêmen, Israel e Irã. O mundo clama por paz, e está escrito aqui, ó. Isso não vai alterar o que o profeta William Branham diz. Quer ver? Este rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Que tem as 70 semanas. 7 semanas. Esdras, Neemias, Zorobabel. Aí dá 49 anos, né? Depois conta mais 62 semanas, com mais 7. Dá 69 semanas. 483 anos, mas você tem que colocar aí 3 anos e meio, porque desde o batismo do Mashiach, Yoshua, por Yehoanã Batista, no Rio Jordão, ali começou a última semana, a contagem. E quando o Mashiach morre no Calvário, parou as 70 semanas, ficou faltando a parte B, parou na parte A. Ou seja, nesse caso, Deus não trata mais com Israel, aí abriu um parêntese. Estacionou, parou com Israel, aí agora é a plenitude, os tempos. Romanos 11, 25, Lucas 21, dos gentios, das nações. E aí eu tenho pregado aqui toda essa história aí do cristianismo, né? Primeiro, eles eram judeus, Yehudim lá, Kefa, Pedro, Jacob, Tiago, Yehoanã, João, o próprio Mashiach. Yehoshua era judeu, Yehudim da tribo de Judá, frequentava a sinagoga. Ele não fundou igreja, fundou Kehilá, comunidade, fundou congregação keynesiana. Mas quando Cláudio
em Atos 18, expulsou os judeus de Roma, e Áquila e Priscila foram expulsos, o casal. E lá teve também Andrônicos e Júnias, 2 apóstolos, que estabeleceram aquele lá, comunidade, congregação em Roma. Ou seja, acho que foram 13 anos os judeus fora de Roma, aquela comunidade lá se corrompeu. Ela que vai virar o cristianismo, ela que vai virar a igreja, ela que vai virar a igreja católica romana, é daí que vai. É dessa corrupção, devido à ausência dos judeus. Porque João 4:22 diz que a salvação vem dos judeus. Não é que a salvação está com os judeus. Hoje a salvação chama-se Yehoshua Mashiach. Se com tua boca confessares que Yehoshua Adonai, o Senhor, né? No seu coração crê que Jeová o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. E João capítulo 1, versículo 10, 11, 12. Ele, o Mashiach, Yehoshua, veio para os seus, os judeus. Os judeus não receberam. Mas todos quanto receberam e creram no seu nome. O nome não é Jesus. Porque o nome que salva tem que ter as palavras do tetragrama. Yod, Rei, Vav, Rei. O Mashiach e Yehoshua, pelo menos o nome Yehoshua tem 3 letras do tetragrama. Tem Yod, Rei, Vav. Porque Yehoshua aparece no Velho Testamento. O nome era, não é Josué, é Rocheia. Moshe adicionou Yud e ficou Yehoshua. Aí você tem 6 livros da Bíblia, 5 é Torá. 613 Mitzvah, mandamento. Bereshit, Shemot, Gênesis, Vaikra, Levítico, Bemidbar, Números, Devarim, Deuteronômio. E o 6º livro chama-se Yehoshua. Esse é o nome que o anjo Gabriel, em Matitial, Mateus 21, diz para a virgem Miriam: põe no menino, põe o nome de Yehoshua, porque ele salvará o povo de Israel dos seus pecados. Não foi o que Kefas pregou em Atos dos Apóstolos 2:38? Pedro disse, Kefas disse: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Yehoshua Mashiach, para o perdão dos vossos pecados. O Mashiach já tinha dito que ele, como Mashiach, tinha que morrer para livrar o povo de Israel dos seus pecados, como diz a lei, a Torá, os Nevins, né? Nevim é profeta. Os Nevins, né? Os profetas, os salmos. Então Pedro não mandou batizar em nome de Jesus, não. O nome de Jesus surge em 1524, com o embaixador Jean-Georges Tricino, que o Papa Leão X mandou para a Alemanha em 1515. Em 1517, Martim Lutero traz as 95 teses. 7 anos depois, em 1524, a Igreja Romana cria a 2ª prisão, Arapuca. A primeira foi em Nicéia, com Constantino. Batismo nas águas, na Trindade, títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, marca da besta. Isso aí William Branham pregou contra. No tempo de William Branham, mas nós não estamos vivendo o tempo do profeta William Branham. Também William Branham não colocou nome nenhum debaixo da 7ª estrela. Ele disse que viria outro mensageiro, outra mensagem. Ele disse que o 7º selo estava fechado ao público. E ele morre, mas ele diz que vai ser aberto. William Branham diz: há um restante da revelação que deve vir. 20 dias antes de morrer, em Yuma, Arizona, 4 de dezembro, referência 58, 59, ele diz: 7 dias com pães sem fermento. O que você come hoje não guarda para amanhã. Vem vindo um novo dia, uma nova mensagem, uma coisa nova. Hoje você escuta uma coisa nova. Eu não sou cristão. Não virá um anticristo, virá um anti-Mashiach. Ele vai ser contra o nome Yehoshua, mas ele vai ser a favor do nome Jesus. Romano, que quer dizer, o SUS quer dizer porco, né? Ele vai ser a favor do nome Cristo, grego. Esse presente grego-romano que a Igreja Romana deu ao mundo. Agora está todo mundo cegado. Está todo mundo cego. Talvez estejamos aqui onde Mambrana fala a mensagem
almas em prisão, almas encarceradas. William Branham diz que a terceira puxada, ela vem, quando ela chegasse, seria uma pregação para pregar para os perdidos eternamente. Ou seja, não haveria mais salvação, porque quem vai trocar? Qual branamista vai trocar o nome de Jesus por Yahushua? O irmão Branham nunca falou Yod-He-Vav. E o Criador não deixou William Branham em Israel pregar o JJ, Jeová e Jesus. Estava no Egito, o Criador fez ele voltar para os Estados Unidos da América do Norte. Não é você que vai pregar para os judeus. Na boca do irmão Branham estava JJ, Jeová e Jesus. E o J, nas 22 letras do alfabeto hebraico não existe a letra J. O J vem do catolicismo. É a última letra a entrar no alfabeto português. Hoje você com o nome de Jesus, porque a marca da besta é um espírito, né? A marca que o Criador colocou em Caim foi um espírito. E Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que aqueles que não têm amor à verdade, Deus lhes enviará o espírito do erro, o espírito do engano, para que creiam na mentira e se percam, pereça. E não tem coisa mais errada hoje do que você ficar aí dizendo: Jesus é meu Salvador, eu adoro Jesus, eu oro em nome de Jesus, eu prego Jesus. O porco, você está perdido. Católico, protestante, evangélico, bramista, seja qualquer que seja a sua religião, você está perdido. Você não vai ser marcado com a marca da besta, você já está marcado, você já está enganado. Almas em prisão agora. Hoje não é com o nome de Jesus Cristo que as prisões do inferno se quebram, se rompem, caem por terra. O único nome hoje que pode quebrar as cadeias do inferno é o nome de Yahushua Mashiach. É o nome hebraico, porque nome não pode ser transliterado, o nome não muda. Eu já estive em 10 nações, 10 países. E meu nome em cada país era André. Como é aqui no Brasil, porque o nome não muda, é o nome do passaporte, é o nome do documento de identidade. Então, esse rei, esse líder mundial, que está para surgir, fará com muitos povos, não fala com o mundo inteiro não. Ele vai fazer uma aliança que vai durar 7 anos. Mas quando passar a metade desse tempo, ou seja, 3 anos e meio, ele acabará com sacrifícios de animais e ofertas de cereais no templo. Agora presta atenção nisso aqui. E pela metade da semana ele vai romper. Porque para Israel tem 70 semanas, 490 anos, só resta 3 anos e meio. Mas esse líder global, mundial que vai chegar, ele é que vai fazer uma aliança de 7 anos. 3 anos e meio de paz. E aí na metade ele vai quebrar o acordo. E aí quando ele quebra esse acordo, 3 anos e meio, né? Nos últimos 3 anos e meio é aí que vai começar a grande tribulação, 42 meses. Na metade da semana, sim, vai surgir um acordo de 7 anos. Não é eu que digo, não, é Daniel capítulo 9, versículo 27. Isso tem alguma coisa a ver com as 70 semanas? Só nos últimos 3 anos e meio, quando ele quebra o acordo, aí tem a ver com as 70 semanas, porque resta 3 anos e meio para Israel. Não resta 7 anos para Israel. 7 anos é o período que esse líder global mundial fará acordo com muitos. E aqui diz que na nave do templo, se você for a Jerusalém hoje, não tem templo lá, terceiro templo. Tem o domo da rocha, o domo dos espíritos e a mesquita de Al-Aqsa, né? Al-Aqsa, né?
Mas o templo vai vir. O próprio Apocalipse 11 fala do templo lá. Antes das duas testemunhas virem, há dado uma vara para medir o templo ali, o átrio, os 3 compartimentos do templo. E aqui em Daniel 9:27, está falando de 7 anos de acordo que esse líder global vai fazer, mas o acordo ele quebra com 3 anos e meio, e nos últimos 3 anos e meio começa a coisa. O que ele vai fazer? Ele vai colocar algo em cima do templo que não existe hoje, aqui agora. Hoje é que dia? Hoje é 7 de outubro de 2024. Nesse momento não tem terceiro templo, mas esse terceiro templo vai se levantar. Talvez o Netanyahu vai fazer isso. Vai tomar não sei, pode ser com ele, eu não sei, vai ser construído. Está tomando Gaza, está tomando Líbano, está de olho no Egito, está de olho na Síria, e uma hora pode começar a construção do templo. Pode haver um acordo de paz de 7 anos. Se houver e quando houver, porque vai haver 3 anos e meio, na última parte faltando 3 anos e meio dos 7 anos, ele vai romper. E aí diz aqui, o grande terror estará na nave do templo, em cima do templo. Os judeus, os israelitas, os israelenses, o povo hebreu vai construir o terceiro templo. Talvez nessa hora que Israel está tomando terra em Gaza, tomando terra no Líbano, já tem as colinas de Golã da Síria, pode estender a sua mão sobre o Egito, vai poupar a Jordânia, e o grande plano de Israel é construir o terceiro templo. Mas a Bíblia que diz aqui, quando esse terceiro templo for construído, vai ser colocado uma abominação da desolação em cima da nave do templo. No templo vai ter um grande terror lá. O que é isso? Eu não sei. É o líder mundial que vai fazer isso, como Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, que o homem do pecado, esse líder mundial, vai se sentar pessoalmente no templo de Deus. Hoje não tem como ele se sentar, porque não tem templo. Tem mesquita. Domo dos espíritos e domo da rocha. Porém, os judeus vão conseguir fazer o terceiro templo, vai porque 2 Tessalonicenses 2,4 diz que o homem do pecado, da iniquidade, o filho da perdição, vai se sentar pessoalmente no templo de Deus. E outra coisa, ele vai colocar um objeto em cima do templo lá. É como se fosse assim. Nesse momento aí, o Oriente Médio vermelho, Israel tomando terra, Israel vai aniquilando, eliminando os terroristas, como Netanyahu mostrou agora na ONU, há 1 ou 2 semanas atrás, o mapa do Oriente Médio sendo redesenhado. Ele mostra na mão direita um mapa Oriente Médio preto e na mão esquerda o Oriente Médio verde, ou seja, vai redesenhar. Está redesenhando o novo Oriente Médio, o grande Israel. Pode ser que a conclusão do Netanyahu seja a construção do templo. Pode ser que Deus permita isso. Há até profecia, né? Do Rebbe de Lubavitch, que morreu acho que em 94, mas em 84 ele profetizou que o Netanyahu ia apresentar o Mashiach. Que Mashiach? Mashiach é Yahushua, que morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia. O que vem é anti-Mashiach. E todo judeu crê nessa profecia, que o Netanyahu é o último primeiro-ministro e vai apresentar o Mashiach para Israel. E o Rebbe, que tem um feriado americano só para esse Rebbe. Vejam tanto que esse rabino, que é chamado no judaísmo de sétimo Mashiach, ele nem sucessor deixou. Ele não deixou um 8º Rebbe. O Rebbe Menel Schwilson, ele não fez sucessor. Então pode ser que nesse clima vermelho Israel está sem medo do mundo árabe. Israel está invadindo Gaza, invadindo o Líbano, detonando a Síria, o Iraque, o Iêmen. Pode ser que Israel resolva construir o terceiro templo. Porém, se construir, saiba que Paulo diz que quem vai se sentar nesse templo é o homem do pecado.
Fica de olho em Israel. E ele vai colocar um grande terror em cima da nave do templo. Hoje o que tem lá é o domo da rocha, né? Não tem um templo, tabernáculo ainda não. Mas quando fizer, e vai fazer, porque é profético, é Daniel 9:27. Que tem gente que diz, é Daniel 9:27, é 2 Tessalonicenses 2:4 e Apocalipse capítulo 11. São 3 escrituras dizendo que o terceiro templo vem. É possível que nessas 7 frontes de guerra que o Netanyahu esteja aí, Israel possa acabar com seus inimigos e construir o templo, porque o Irã é coadjuvante. O Irã não é o ator principal. Mesmo enviando 200 mísseis balísticos e hipersônicos contra Israel, mesmo dizendo que Israel vai durar pouco tempo, que vai destruir Israel, o Irã não é o ator principal aí não, ele é coadjuvante. O ator principal é o Gog. O Gog é a Rússia, é o rei do norte. O Irã é submisso à Rússia. Por mais que ele fala de detonar Israel, ele depende da Rússia. E a Rússia é sujeita ao Criador. Porque no Vale de Oberim, Ezequiel 39:11, quando a Rússia entrar ali, vir com a Pérsia, o Irã, Cuxa e Etiópia. No momento a Etiópia está quieta. Vim com a Líbia. A Líbia não é a favor de Israel. Não? A Etiópia diz que guarda a Arca da Aliança. Embora na minha Bíblia de Jerusalém diz que a Arca da Aliança, aqui em Macabeus, um dos 7 livros que Martim Lutero retirou, diz que a Arca da Aliança está na Jordânia, lá no Monte Nebo, onde Moisés foi sepultado. Não? É lá onde está a Arca da Aliança, na Jordânia. Não na Etiópia, mas a Etiópia vai seguir o Gog. Etiópia é Cuxa. E quando o Gog juntar Gome, Bet Togarma, Pérsia, Irã, Cuxa, Etiópia, Fut, Líbia, e vir com as nações do norte, a Bíblia diz que Deus tem um lugar chamado Vale de Oberim, ali próximo ao leste do Mar Morto. Ele vai sepultar o Gog ali. Israel vai gastar 7 meses enterrando cadáveres. É gente demais da conta. Isso ainda não é o Armagedon. O Gog que morre lá no Vale de Oberim, a Rússia, junto com Gome, Bet Togarma, Pérsia, Irã, Cuxa, Etiópia, Fut, Líbia, as nações que vêm do norte contra Israel. Isso ainda não é o Armagedon. O Armagedon ainda é diferente. O Armagedon é Zacarias 14. Reunirei todas as nações contra Jerusalém. E você não vê que o mundo está sendo contra Jerusalém, contra Israel? Macron pede para boicotar Israel. O presidente Lula no Brasil é contra Israel. Ou seja, eles falam que Israel está matando civis, mas eles não falam nada. Nem Lula, nem Macron, da França. Fala nada, absolutamente nada. De Hezbollah, Hamas, Irã detonando mísseis em Israel. Está havendo um sentimento anti-judeu. E é bíblico. É bíblico. Todas as nações virão contra Jerusalém. Reunirei todas as nações contra Jerusalém. E diz assim, a cidade vai ser tomada. A China, presta atenção no que eu estou pregando. A China obrigou a Arábia Saudita do príncipe Bin Salman fazer as pazes com a Pérsia e o Irã, e fez. Aí o John Biden, entrou também e queria fazer o Bin Salman, lá do reino da Arábia Saudita, fazer as pazes com Israel, por causa do petróleo. Aí o Bin Salman ia fazer as pazes. Tinha colocado uma exigência. Se os Estados Unidos garantir que vai virar nosso protetor, porque a Arábia Saudita tem problema com os terroristas do Iêmen, né? Está em guerra contra o Iêmen. Se os Estados Unidos garantir que nos protegerá, faremos acordo com Israel. Na hora, o Benjamin Netanyahu, quando foi perguntado sobre os acordos de Abraão, a Arábia Saudita normalizando com Israel, reconhecendo o Estado hebreu, Netanyahu abriu a boca e disse assim, se isso acontecer, vai ser um salto quântico. Porém, o Irã mandou o Hamas matar lá aqueles 1.200 judeus lá naquela rave lá, de lésbicas, gays,
sodomitas, pederastas, no deserto de Negev, dentro de Israel. Começou uma guerra, já tem um ano a guerra. Hoje faz exatamente um ano que Israel está em guerra. Porque Jerusalém é uma cidade santa, mas ela vai ter que ser purificada, né? A própria Bíblia diz que os dois profetas, Elias e Moisés, vão morrer. A besta vai matar Elias e Moisés, seus corpos ficarão 3 dias e meio prostrados ali na praça da grande cidade, que espiritualmente é Sodoma, é Egito, onde nosso Senhor foi crucificado. Veja a situação de Israel. É terra santa, mas o pecado impera em Israel. Eu não sou do Likud, partido político de Benjamin Netanyahu. Eu creio que Israel pode chegar a ser como a areia da praia, mas só 144 mil vai ser salvo. Os geopolíticos, quando falam de Israel, comentam o seguinte: esse Israel de hoje aí não é bíblico. Não é o Israel do tempo bíblico. Muito diferente do tempo de Davi, de Salomão, dos profetas. Esse Israel de Benjamin Netanyahu, de Itamar Ben-Gvir, do Likud, do partido político. Ele não é bíblico, mas a cidade é bíblica. Eu sei que quando alguém vai em caravana em Israel, ele vai lá no túmulo do Santo Sepulcro, túmulo de Abraão, vai lá no Mar da Galileia, Tiberíades. Você está indo em lugar bíblico. É lugar histórico? Os lugares históricos. Mas esse Israel vai ficar bíblico. Como? Quando Moisés e Elias vier. Aí Israel volta a ser bíblico. Como no tempo dos profetas. Embora a Bíblia diz que a besta vai matá-los. Israel vai voltar a ser bíblico. Esse Israel moderno hoje, ele não é bíblico, mas tem profecias da Bíblia se cumprindo sobre ele. Esse Israel moderno hoje, ele é Ezequiel 9, lê Zacarias 14, isso aí vai ser destruído, gente. A única coisa que vai sobrar de Israel aí é o remanescente, é os 144 mil. Vem uma hora aí que virá armas destruidoras, e quem não tiver o selo, quem estiver em Jerusalém e não tiver o selo de Deus na fronte, na testa, vai ser destruído. Ezequiel fala isso. 4 homens com 4 armas destruidoras, ele vai destruir todo mundo ali, ó. Sem falar que Zacarias 14 diz que todas as nações, o próprio Criador Jeová vai reunir todas as nações contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas saqueadas, as mulheres violentadas. Dá para ver que isso aí é o mundo árabe, né? Que os árabes, em 7 de outubro, quando capturaram lá, matou 1.200, quando pegou as mulheres, as pessoas viam as mulheres violentadas, traços, características. Eles expunham as mulheres israelenses e mostravam lá as mulheres sobre violência sexual. E as mulheres serão violentadas, metade da cidade irá para o cativeiro. Aí só depois disso é que Jeová vai entrar em cena, sairá para batalhar contra as nações. Por isso que a angústia de Israel, de Daniel 12, que Israel e Jacó, a angústia de Jacó, ela é grande, ela é tão grande. A angústia de Jacó, a angústia de Israel, que a cidade de Jerusalém vai ser tomada, que metade da cidade vai para o cativeiro. Presta atenção, que as casas serão saqueadas, as mulheres serão violentadas. Aí isso aí é que vai ser a angústia, que hoje com a Mossad, com dezenas, centenas de milhares de soldados da IDF, da Defesa de Israel se sente seguro. Mas já há um sentimento no mundo hoje contra Israel. Eu não sou contra Israel. Eu não sou a favor dos pecados que se comete lá, não. Sodoma, Egito, não. Mas eu sou totalmente a favor de Israel. Eu creio que Israel é o relógio do arrebatamento. E quando Jerusalém for tomado? Como é que esse ponteiro desse relógio vai estar apontando? Porque agora o ponteiro da hora, o ponteiro do minuto, do segundo aponta que vai
ocorreu o arrebatamento quando houver a construção do terceiro templo. Quando houver a construção do terceiro templo, o relógio está apontando, vai haver o rapto. Mas e quando a cidade for tomada? O que vai acontecer com esse relógio? É uma pergunta, não? E quando fizerem o templo? Será que é o Nataniel que vai fazer o templo? Se ele fizer, saiba o que eu estou a dizer nesta hora. O antimachia vai se sentar e vai colocar um grande terror em cima da nave do templo. Isso é Daniel 9:27. Pode ler aí. Está vindo. Ninguém pode evitar o cumprimento da profecia. Como que isso vai ser feito? Eu não sei, mas vai ser feito. É a hora. Fica de olho em Israel. Qualquer grande acordo que Israel fizer, o Bin Salmão, que é o futuro rei da Arábia Saudita, hoje ele é príncipe, não? Antes ele colocava como condição, antes dessa guerra de 7 de outubro de 2023 vinha, ele colocava que para fazer o acordo só bastava os Estados Unidos proteger a Arábia Saudita. Hoje o Bin Salmão, ele coloca uma segunda condição para ver o acordo. Ele quer que instale o Estado da Palestina e ele quer que Jerusalém Leste seja a capital do Estado da Palestina. Só assim o Bin Salmão diz que vai assinar os acordos de Abraão, reconhecer o Estado de Israel, normalizar tudo. Veja que a exigência mudou. Então, já se fala de acordo. Deve haver um acordo. Muitos estão dizendo que se o Donald Trump vier, o Jared Kushner, o genro dele, que é o arquiteto dos acordos de Abraão, o pai dos acordos de Abraão, vai chegar a concluir esses acordos. Mas já se fala de acordo. Na situação que está o mundo do Oriente Médio, só se fala de acordo, da necessidade de um acordo, e é bíblico. Haverá um acordo de 7 anos, que será rompido na metade. E nesses últimos 3 anos e meio, 42 meses, aí Deus volta a tratar com Israel. Eu até coloquei aqui a escritura, 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, não? Quando as pessoas disserem que a paz e segurança, quando disserem paz e segurança, não? Embora o Jared Kushner, ele não fala segurança, ele fala que vai trazer paz e prosperidade, não? Mas aqui diz que eles vão dizer paz e segurança, 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores sobre uma mulher grávida, e não poderão escapar. Então, fica de olho em Israel, porque há acordos, hoje o maior acordo que está para ser assinado são os acordos de Abraão, não? Que já foi assinado com o Bahrein, o Catar, são 16 países, ou 18 árabes, né, que teria que assinar esse acordo para normalizar. E vai haver um acordo. Haverá um acordo, é bíblico, é Daniel 9:27. Isso não altera o que o profeta William Branham diz, que só resta 3 anos e meio para os judeus. Na metade, é um acordo de 7 anos, mas na metade vai ser rompido, né? Aí Elias e Moisés entram em cena. Olha aqui, o Criador Jeová abençoe esta pregação nesta hora. Acredito, creio. Sim, estou aguardando um profeta vir, fico observando para lá, para cá, todos os ângulos, em todos os lugares. Até agora não vejo ninguém, mas acredito que se não aparece ninguém, é isso aqui que está sendo pregado, que pode ser o último reavivamento. Outro dia eu estava vendo vídeos, né, do ano 1889, 1900. Tinha um vídeo de 1940 e pouco aqui do Rio de Janeiro. Quando eu vejo esses vídeos, eu gosto de ver como os homens e mulheres se vestiam. Em 1940, em 1890, em 1900. Mas eu vejo que com a túnica hoje, a túnica, o vestido, não, a túnica aqui, o vestido, não? Eu vejo que com a túnica hoje,
o homem usando o vestido, a túnica, a mulher usando o vestido, a túnica. Esse é um reavivamento, um avivamento tão grande, que nós, hoje, com a túnica, estaremos melhor do que os crentes da Assembleia de Deus de 1910, com Daniel Berg e Gunnar Wingre. Com a túnica hoje, esta vestimenta, que vem nesta hora da meia-noite aqui no Brasil, nós estaremos muito mais bem vestidos do que a CCB, Congregação Cristã no Brasil, que também foi fundada em 1910 por Luiz Franciscone, no Brás, em São Paulo, no Sul, né? Com a túnica hoje, nós hoje com a túnica, com esse reavivamento da palavra original, estamos muito mais bem vestidos do que o deuteropentecostalismo, 1950, Deus e Amor, Brasil para Cristo, Deus e Amor, Davi Miranda, Brasil para Cristo, Manel de Melo, Casa da Bênção. Você está prestando atenção no que eu estou a pregar? Com a túnica voltando hoje, o vestido, tanto para homens como para as mulheres, nós estaremos muito mais bem vestidos do que do tempo do pentecostalismo, 1910, em Belém do Pará, do que o deuteropentecostalismo, Deus e Amor, Casa da Bênção, 1950. Eu não vou nem falar do neopentecostalismo, em 1970, 80, Universal, Mundial, Internacional, Sara Nossa Terra, Renascer, Videira, Fonte da Vida, essas igrejas, né? Onde as mulheres hoje, tanto na Assembleia de Deus, CCB, tá tudo mostrando aí o joelho, as coxas, né? O joelho para cima. Então tudo agora de calça comprida, as mulheres não se vestem bem. Com a túnica hoje, eu vos digo que estamos voltando como era os primeiros irudinhos judeus primitivos lá em Atos 2. Kefa, Jacob, Shaul, Barnabé, Jehoanã, os apóstolos, né? A túnica faz voltar como no tempo dos apóstolos. Ô, pregador, mensageiro André Luiz, mas isso aí não é retroagir? A igreja, eu não sou igreja. Eu acredito em Kehilá e congregação, em casas. Não creio que devemos reunir em quatro paredes, em templos feitos por mãos humanas. As congregações é nas casas, tendo o episcopo, o presbítero, não? Deve ser nas casas. Aí você diz, mas não é para avançar, evoluir? Olha, em matéria de santificação, Hebreus 12, 14, sem santificação ninguém verá o Senhor, ninguém verá Adonai sem santificação. Em matéria de santificação nós temos que voltar mesmo, retroagir. Não tem como. Não existe divórcio. Não há divórcio, não há segundo casamento. Só se ficar viúvo ou viúva. Devemos sim voltar às túnicas. Quando fala de santidade, não tem como, é retroagir mesmo, é voltar à palavra original. A coisa que eu não estou usando um celular aqui, um smartphone, aqui, então isso é evolução. Tecnologia, não para avançar. Pregar, para todo mundo ter acesso, ouvir, escutar a pregação. Mas em matéria de santidade, não tem como evoluir, não. É retroagir, é voltar a viver, voltar a praticar, voltar a ter a mesma doutrina dos apóstolos, do apóstolo Shaul, do apóstolo Paulo, né? Eu não tenho dúvida disso, né? Então a túnica faz isso. Olha aqui, Jeová, o Criador, e seu Filho, Yehoshua Mashiach, abençoe esta pregação nesta hora. Amém.